Você consegue ouvir? Não é um trovão, não é o ronco de um trator, nem o tilintar das moedas caindo numa caixa registradora. É o som do vazio. O som de silos abarrotados de grãos que ninguém quer comprar, de caminhões que não têm para onde ir, de plantações que deveriam ser esperança, mas estão se tornando monumentos ao abandono. Em 2025, no coração pulsante da América rural, um drama se desenrola. Não há manchetes em letras garrafais nos jornais da capital. Não há discursos inflamados no horário nobre, mas há famílias assistindo aquilo que seus pais, seus avós e até bisavós construíram com as mãos começar a ruir. E tudo por causa de uma guerra. Uma guerra sem bombas, mas com tarifas. Uma guerra que, ao invés de inimigos estrangeiros, está virando americanos contra americanos. O presidente Trump dizia estar lutando pelos agricultores. Ele subia em palanques, com chapéu de cowboy emprestado, prometendo que as tarifas protegeriam o solo sagrado do campo americano. Mas o que se vê agora é que a terra está rachando, e não por falta de chuva. Quando ele ameaçou deportar milhões de imigrantes indocumentados, muitos vibraram com a promessa de limpar a casa. Mas alguém parou para se perguntar quem colhe as maçãs, quem dirige os tratores, quem cuida das vacas nas madrugadas geladas de Iowa. Essas pessoas, com rostos queimados de sol e mãos calejadas, são a espinha dorsal de uma economia rural que não aparece nos relatórios da Bolsa de Valores. E então veio a segunda parte do terremoto, as tarifas. Trump prometeu que os agricultores seriam protegidos das injustiças globais. Mas proteger de quem? Da China, o maior comprador de soja, milho, trigo e carne dos Estados Unidos? Dos próprios aliados europeus que agora ameaçam retaliar? Os números não mentem, mesmo que os discursos tentem esconder. Um colapso de 94% nas exportações agrícolas em questão de meses. Silos que antes armazenavam fartura, agora acumulam o que ninguém quer comprar. Cada grão representa uma dívida, uma semente que não vai gerar renda, apenas frustração. No Kansas, os campos de sorgo se tornaram cemitérios de promessas quebradas. Na Califórnia, as frutas apodrecem antes de serem colhidas. No Texas, as boiadas estão sendo vendidas a preços humilhantes, porque os frigoríficos não têm para quem vender. E enquanto isso, nas pequenas cidades do interior, os mercados estão mais vazios e os preços mais altos. Ironia? Não. É política. Você já se perguntou o que acontece quando um país quebra o elo entre quem planta e quem consome? A resposta está nas prateleiras dos supermercados, alimentos mais caros. E nos jornais locais, mais falências. E nas famílias, mais medo. Um comerciante em Des Moines me disse: Trump disse que era pelos fazendeiros, mas então por que tudo está piorando? Ele não está só. As comunidades rurais estão sendo engolidas por uma maré que elas mesmas não provocaram, mas que agora não conseguem conter. Silos lotados não representam fartura, representam desespero. Imagine ver sua colheita perfeita apodrecendo a céu aberto, porque o maior comprador do mundo, a China, simplesmente disse: não, obrigado. Em fevereiro, as exportações de sorgo para a China, a salvação para milhares de famílias em Kansas e Texas, evaporaram. Evaporaram como se nunca tivessem existido. É como se, de repente, $1 bilhão tivessem sido deletados da economia do campo. Você conhece o cheiro de grão apodrecendo? Não é só o cheiro de comida perdida, é o cheiro do tempo desperdiçado, da fé murchando, da esperança virando dívida. E o que dizer das cidades pequenas, onde todo o comércio gira em torno do campo? Oficinas de tratores, lojas de sementes, revendedores de fertilizantes. Quando o campo para, essas cidades adoecem. E quando adoecem, morrem. Trump diz que os outros países brutalizam os agricultores americanos. Mas a pergunta que ecoa nos celeiros e varandas do Sul e do Meio-Oeste é outra. Quem realmente está machucando quem aqui? Na teoria, as tarifas deveriam nivelar o jogo. Na prática, elas jogaram fora o tabuleiro. A China respondeu com retaliações imediatas. Tarifas de 34% sobre grãos americanos. E pior, sobre produtos que já estavam embarcados. Imagine navios cheios de milho e soja, no meio do Pacífico, sendo obrigados a fazer meia volta porque os compradores cancelaram tudo. O que acontece com esse milho? Com essa soja? Com o crédito desses produtores? Eles se acumulam. Na terra, nos galpões, nas planilhas dos bancos. E no peito apertado de quem não sabe se o próximo mês ainda terá fazenda. Os mercados reagiram com a crueldade habitual. Soja despencou para $9 e 77 centavos o bushel. Milho para $4,50. Para um fazendeiro, isso é a linha entre manter o trator rodando ou ver o banco tomá-lo de volta. Imagine estar na pele de Jim, um fazendeiro de terceira geração no sul de Illinois. Ele plantou 2.400 acres de soja no último outono. Tudo indicava uma safra robusta.
chuvas no tempo certo, solo fértil, ausência de pragas. Mas agora, a maior parte de sua colheita ainda está guardada não por estratégia de mercado, mas porque ninguém quer comprar. O preço da soja despencou. Os compradores chineses desapareceram. Os armazéns da cooperativa local estão no limite. E Jim, que já viu anos difíceis, diz com um nó na garganta: é a primeira vez que penso em vender parte da fazenda. Ele não está sozinho. De Dakota à Geórgia, famílias estão tomando decisões impossíveis. O que está acontecendo não é um ajuste de mercado. É um terremoto que está rachando o solo moral e econômico de comunidades inteiras. E a origem dele tem nome e data. Em abril de 2025, a China, maior cliente da agricultura americana, anunciou tarifas de até 44% sobre produtos essenciais: soja, milho, trigo, carne bovina e suína. E isso foi apenas o começo. A União Europeia sinalizou medidas semelhantes. O Canadá, antes aliado fiel, reduziu sua compra de trigo americano. Filipinas e Japão começaram a assinar novos acordos com a Austrália e Argentina. Num piscar de olhos, os Estados Unidos deixaram de ser a despensa do mundo para se tornarem o armazém trancado da esquina. A indústria do milho, por exemplo, entrou em parafuso. O governo previu a maior safra desde 2016, 15,8 bilhões de bushels. Mas com a China fora do jogo e o México sinalizando incertezas, esse excesso virou um fardo. Quase metade da colheita do ano anterior continua armazenada milho velho, estocado, sem destino, esperando um comprador que talvez nunca chegue. E não é só o grão. As prateleiras do frigorífico também estão congestionadas. A carne que deveria alimentar o mundo está apodrecendo em depósitos frigoríficos, enquanto os preços despencam internamente. É uma cadeia inteira que começa a colapsar. Nosso sistema de produção virou uma armadilha. Produzir mais não garante renda. Trabalhar duro não garante segurança. Tudo depende de mercados que agora nos viraram as costas. E por quê? Porque, em nome de uma guerra comercial, o governo resolveu jogar xadrez com vidas humanas. Só que há uma diferença entre estratégia geopolítica e a realidade de quem tem boletos vencendo no fim do mês. E é por isso que os conflitos mais profundos dessa história não são entre países. São entre promessas e consequências, entre idealizações e boletins meteorológicos. O impacto dessa crise não termina na porteira da fazenda. Ele chega no supermercado, na lanchonete da esquina, no valor do pãozinho da padaria e na inflação que corrói salários e empurra famílias para a insegurança alimentar. Mais do que nunca, a interdependência é visível. E, no entanto, decisões continuam sendo tomadas, como se a cadeia produtiva fosse indestrutível. Como se os agricultores pudessem resistir eternamente sem compradores, sem apoio, sem rumo. Mas a verdade é dura. O campo está cansando. As taxas de falência estão em alta. Mais de 80 fazendas pediram falência apenas no primeiro trimestre de 2025. Um aumento de quase 100% em relação ao ano anterior. E esse dado é só a ponta do iceberg. Há centenas de agricultores que não declararam falência, mas também não sabem se conseguem chegar até o fim do ano. E há um detalhe que poucos percebem. Quando uma fazenda quebra, não é só uma empresa que fecha. É uma história que se apaga. É uma árvore genealógica que se interrompe. É a memória de um avô que plantava milho sem trator, sendo leiloada por centavos. Essa é a face mais cruel do protecionismo às cegas. Ele transforma a tradição em trauma, terra em dívida e comida em arma política. Você já parou para imaginar o que acontece com um navio carregado de milho, trigo ou soja que, no meio do oceano, recebe uma mensagem: compra cancelada? Ele não explode, não afunda, mas vira uma embarcação sem destino, sem comprador, sem propósito. Foi isso que aconteceu em 2018 e está acontecendo de novo em 2025. Só que agora, em proporções ainda mais cruéis. O comércio exterior americano está enfrentando um fenômeno inédito: a inversão do fluxo. Navios que partem dos portos do Pacífico, como Tacoma, Longview ou Oakland, não encontram mais compradores confiáveis no outro lado do mundo. E quando voltam, trazem consigo algo mais pesado do que qualquer carga: o colapso de um modelo econômico que, por décadas, parecia inabalável. O que significa, de fato, um silo cheio e um porto vazio? Não é só um dado estatístico. É a representação viva de um sistema que foi desenhado para exportar e não consegue mais fazê-lo. É possível reinventar uma economia agrícola inteira com uma canetada de tarifas? Essa é a pergunta que muitos líderes ainda fingem não escutar. Mas para os agricultores, a resposta é clara. E ela vem na forma de milho se acumulando no chão, soja sendo coberta por lonas no campo e trigo apodrecendo enquanto espera um comprador que talvez nunca mais retorne. E enquanto os grãos não saem, os fantasmas do passado retornam. Lembra do Armada do Sorgo em 2018?
Navios americanos, cheios de grãos a caminho da China, foram obrigados a dar meia volta no meio do Pacífico, porque a tarifa de última hora, 78%, os tornou tóxicos para o mercado chinês. A imagem surreal de embarcações cheias de comida vagando no oceano se tornou um símbolo da insanidade política. Pois bem, esse símbolo voltou. Só que agora ele se espalha por todo o sistema logístico americano. Os trilhos de trem, que antes levavam milho e soja do meio oeste até os portos do Pacífico, agora estão silenciosos. As composições que faziam até 4 viagens semanais, hoje fazem uma. Algumas, nenhuma. Vagões vazios. E a consequência disso? Silos no interior lotados, sem rota de saída. Uma inversão do fluxo logístico. O que deveria estar se movendo está estagnado. O que deveria gerar renda virou peso morto. Estamos presenciando um colapso logístico com aparência de estabilidade. Tudo ainda está de pé. Os trilhos, os portos, os elevadores de grãos. Mas é como um corpo onde o sangue parou de circular. Ele parece inteiro, até que colapsa de dentro. E enquanto isso, os concorrentes avançam. Você sabia que após o anúncio das tarifas americanas, os prêmios de exportação de soja brasileira dispararam para mais de $1 por bushel, acima da cotação americana? Isso significa que compradores estrangeiros estavam tão desesperados para fugir das tarifas dos Estados Unidos que preferiam pagar mais por um produto equivalente vindo do Brasil. E não é porque o grão é melhor, é porque o custo político americano se tornou tóxico demais. E aí você pode se perguntar, mas os Estados Unidos não são insubstituíveis na agricultura global? Já foram. Hoje não mais. A China, que antes dependia em grande parte da soja americana, agora está diversificando com agressividade. Está firmando novos acordos com o Brasil, a Argentina e o Paraguai. Está substituindo milho por trigo ucraniano, por cevada australiana e por rações fermentadas locais. Está aprendendo a viver sem os Estados Unidos. Caleb Ragland, presidente da American Soybean Association, resumiu o drama. Levamos 40 anos para construir essa relação com a China. Perdê-la em meses é devastador, mas tentar reconstruí-la pode levar uma geração inteira, isso se o mercado ainda estiver lá. E os Estados Unidos sabem disso. Mas mesmo assim, seguem dobrando a aposta. Se você chegou até aqui, sabe que essa história precisa ser ouvida por mais gente. Curta este vídeo, compartilhe com quem ainda acredita que o campo aguenta tudo. E se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Esta parte do vídeo não está nos relatórios do Departamento de Agricultura, nem nas falas do presidente. Ela não aparece nas entrevistas de mercado ou nas reuniões de cúpula, mas está no café da manhã, em cada telefonema ignorado pelo banco, em cada lágrima contida quando o pai precisa explicar ao filho que talvez seja a hora de vender a fazenda da família. É a parte humana da crise, a mais dolorosa e talvez a mais irreversível. No final de 2024, os dados começaram a soar como sirenes abafadas. Um aumento de 55% nas falências agrícolas em relação ao ano anterior. E isso antes mesmo do impacto total das novas tarifas. Agora, no primeiro trimestre de 2025, mais de 80 famílias já entregaram suas propriedades à justiça. E outras centenas estão à beira do abismo, agarradas a empréstimos prorrogados, refinanciamentos improvisados e promessas que nunca chegam. Mas o que esses números não mostram é o peso emocional desse colapso. Você já tentou imaginar o que é perder uma fazenda que está na família há 4 gerações? O que significa para alguém ver o pedaço de terra, onde aprendeu a andar de bicicleta, onde se casou, onde enterrou o pai, virar penhor de dívida? Essas histórias não são únicas. Elas se multiplicam em estados como Iowa, Missouri, Nebraska e Carolina do Norte. E elas têm nomes, vozes, rotinas. Como Emily, de 38 anos, que herdou uma pequena fazenda de gado no Tennessee. Depois da morte repentina do marido em 2022, ela seguiu cuidando do rebanho com os 2 filhos. Era difícil, mas era possível. Até que, em março deste ano, perdeu seu principal contrato de fornecimento para um frigorífico da Geórgia, que cancelou compras por causa do acúmulo de carne nas câmaras. Sem receita, sem fluxo de caixa, sem crédito. Agora, ela tem uma escolha: vender 60% das cabeças por menos da metade do valor ou perder tudo. Ou então, o caso de Miguel, um produtor de milho no Novo México, que me contou por telefone. Nunca chorei na frente dos meus filhos, mas esses dias meu filho de 8 anos perguntou se a gente ia ter que mudar de casa. E eu chorei. Você pode ouvir a dor nessas palavras? A agricultura nos Estados Unidos nunca foi apenas um negócio. Ela é símbolo, é cultura, é pilar. O retrato do fazendeiro no pôr do sol não é só estética. É uma ideia de pertencimento, de independência, de força. O custo de produção subiu como uma maré implacável. Máquinas agrícolas com componentes chineses agora custam até 18% mais, por causa das tarifas sobre aço e eletrônicos.
Fertilizantes importados, especialmente os à base de potássio e nitrogênio, saltaram mais de 30%, com tarifas de entrada e inflação global. Diesel para os tratores está mais caro. Peças de reposição têm fila de espera. Resultado? Enquanto os preços de venda desabam com a perda dos mercados internacionais, os custos continuam subindo como se nada tivesse acontecido. É o que os economistas chamam de sanduíche de morte. Quando o preço do seu produto cai, mas os custos sobem e você no meio é esmagado. E não estamos falando de grandes conglomerados, estamos falando de pequenos e médios produtores, famílias, gente como você, gente como eu. Tudo começou com a promessa de America First, um slogan poderoso, um apelo à independência. Mas a realidade mostrou rapidamente que o mundo hoje é interdependente e que nenhum país come bandeira. Em janeiro de 2025, os Estados Unidos impuseram uma nova rodada de tarifas sobre dezenas de países, com o objetivo declarado de proteger a indústria nacional. O foco aparente eram setores como aço, energia, manufatura pesada, mas os alvos secundários estavam nas planícies de milho do Iowa, nos campos de trigo das Dakotas, nos pomares da Califórnia e nos pastos do Texas. Você sabia que mais de 20% da renda do agricultor americano vem de exportações? Isso não é um detalhe, é a espinha dorsal de um sistema inteiro. E cortar essa fonte de receita com base em estratégia geopolítica é como pedir para alguém correr uma maratona sem pulmões. A resposta internacional foi imediata. A China impôs um tarifário emergencial. 44% sobre soja e milho, 49% sobre trigo e carne suína. Suspensão de licenças sanitárias para processadoras americanas de frango e boi. E o mais surpreendente? A Europa cogita seguir o mesmo caminho. A União Europeia, historicamente aliada dos Estados Unidos, está considerando impor restrições comerciais a produtos agrícolas americanos, como retaliação às tarifas sobre carros elétricos e tecnologia. Ou seja, o produtor de milho no Nebraska está pagando o preço por uma briga envolvendo baterias e inteligência artificial. Enquanto o governo dos Estados Unidos endurece as relações com seus maiores parceiros comerciais, países como Brasil, Argentina, Austrália e até Canadá estão avançando rapidamente para ocupar o espaço deixado pelos Estados Unidos. Eles não esperaram. Eles agiram. O Brasil, por exemplo, bateu recordes históricos de exportação de soja para a China no segundo trimestre de 2025. Portos como Santos, Paranaguá e Itaqui estão operando acima da capacidade. Empresas chinesas estão investindo diretamente na infraestrutura portuária brasileira, garantindo prioridade no embarque e preço preferencial. Enquanto os navios americanos esperam atracação com grãos estagnados, a China está financiando sua própria fila de navios no Brasil. E no campo brasileiro, a expansão segue acelerada. Novas áreas estão sendo plantadas e produtores que antes tinham como meta o mercado europeu, agora têm o olhar fixo em Xangai e Pequim. A mensagem é clara. O mundo está se reorganizando sem os Estados Unidos. E por que isso importa? Porque reconstruir um mercado perdido é mais difícil do que conquistar um novo. Porque a confiança quebrada num parceiro comercial não se repara com um aperto de mãos, exige tempo, diplomacia e estabilidade. E nada disso tem sido oferecido aos mercados compradores nos últimos meses. Quem realmente ganha com esse cenário? Empresas multinacionais que lucram com a especulação do caos. Exportadores estrangeiros que aproveitam o vácuo deixado pelos Estados Unidos. Governos rivais que fortalecem sua rede de fornecimento, enfraquecendo a influência americana. Enquanto isso, a Casa Branca insiste que o sofrimento atual é temporário, uma ferramenta de negociação. Mas qual o limite desse sofrimento? Quantas famílias precisam perder tudo antes que se admita que a tática falhou? Ou será que isso sempre foi parte do plano? Essa é uma pergunta incômoda, mas necessária. Porque quando vemos 48% da colheita de milho e soja de 2024 ainda armazenada sem comprador em meados de 2025, não estamos mais diante de um soluço de mercado, estamos diante de um novo normal. Você consegue imaginar o Brasil, a Argentina e a Austrália decidindo o que vai estar no seu prato nos próximos anos? Pode parecer exagero, mas enquanto os Estados Unidos tropeçam em sua própria arrogância tarifária, um novo mapa agrícola global está sendo desenhado e ele não tem a América no centro. A guerra comercial, que começou como uma jogada de força para proteger o produtor americano, está colhendo exatamente o oposto: isolamento, retração e perda de liderança. E o mais curioso, quase ninguém está prestando atenção nisso. Enquanto se discutem eleições, redes sociais e escândalos políticos, o poder sobre a cadeia alimentar global está mudando de mãos. Você se lembra de quando os Estados Unidos eram sinônimo de abundância? Dos comerciais com campos de trigo dourado, tratores enormes cruzando o horizonte, silos robustos apontando para o céu? Essa imagem ainda existe, mas hoje ela esconde algo incômodo.
Muitos desses campos estão produzindo para ninguém, porque do outro lado do oceano, a China mudou de rumo. Desde o aumento das tarifas americanas em 2025, Pequim intensificou uma estratégia iniciada em 2018: diversificar sua dependência alimentar e construir relações duradouras com fornecedores menos voláteis. O resultado? Um salto vertiginoso nas importações de soja brasileira, um aumento nos acordos bilaterais com a Argentina, um novo impulso no cultivo interno de grãos alternativos e até investimentos pesados em tecnologia agrícola para substituir importações. O Brasil, por sua vez, aproveitou o momento com uma precisão. No início de 2025, empresas chinesas fecharam contratos para garantir a compra de mais de 50 milhões de toneladas de soja brasileira até o fim do ano, quase o dobro da média dos últimos anos. E mais, ajudaram a financiar a expansão de portos como Barcarena, Santarém e Itaqui. Isso mesmo. A China está financiando a infraestrutura que garante que sua soja venha do Brasil, não dos Estados Unidos. Isso não é apenas comércio, é diplomacia, é hegemonia alimentar, é a reconfiguração do mundo, grão por grão. Ao longo deste vídeo, você viu os sintomas: o colapso das exportações, a fuga dos compradores, os navios que voltaram vazios, os contratos cancelados, o empoderamento silencioso de concorrentes globais, o sofrimento psicológico nos rincões do país, a crise que começou como uma disputa comercial e terminou como um apagamento sistemático da centralidade americana na agricultura global. Mas o mais cruel: nada disso aconteceu de repente. Foi um colapso anunciado. Um desastre escrito em discursos populistas e alimentado por uma cegueira política que confundiu força com isolamento, proteção com exclusão, soberania com arrogância. E o resultado agora se mede em grãos desperdiçados, em dívidas impagáveis, em vozes rurais ignoradas, mas também se mede em algo mais sutil e talvez mais trágico: a quebra do pacto entre o produtor e o país. Por décadas, o agricultor americano acreditou em algo simples: que se ele plantasse, alguém cuidaria do resto. Que se fizesse sua parte, haveria mercado, proteção, reconhecimento. Em 2025, essa confiança está em ruínas. Hoje, mais de 48% da safra passada ainda está armazenada, sem comprador, sem destino, sem plano. A nova safra foi plantada. Mas a pergunta permanece: vai servir para quê? Para quem? A que custo? Alguns tentaram segurar, adiar a venda, esperar um novo acordo comercial. Mas o tempo não espera, o grão estraga, o silo enche, a dívida vence, e os credores não aceitam promessas como pagamento. Outros venderam abaixo do custo. Venderam por desespero, por medo, por não terem escolha. E perderam. Perderam o lucro, perderam o patrimônio, perderam, em alguns casos, a terra. E não, isso não é ciclo de mercado. É um colapso de liderança. Quando o governo promete proteger, mas joga seus agricultores numa guerra sem plano de saída, sem apoio real, sem diálogo com os principais parceiros comerciais, isso não é proteção. É sabotagem, é traição. E talvez o único consolo, nesse momento sombrio, seja que ainda há tempo, ainda há solo, ainda há sementes, ainda há milhares de agricultores que, mesmo diante do abismo, continuam plantando. Não por ingenuidade, mas por tradição, por teimosia, por amor à terra. E é por isso que essa história ainda pode mudar. Mas só se você também fizer parte dela. Curta este vídeo. Comente aqui embaixo o que mais te impactou nessa jornada. Compartilhe com quem ainda não entendeu o que está acontecendo com o campo americano. E se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo.